pessoal, tudo bem? Vamos nessa então, professor Bruno Lima seguindo aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Nós estamos abordando aí a parte de lógica de primeira ordem e dentro desse bloco, conforme combinado, vou trazer para vocês aqui um exercício de fixação, só para a gente reforçar então o que a gente viu no bloco anterior, aquela questão da simbologia, das proposições categóricas que a gente já está falando delas sobre um bom tempo. A única coisa que a gente não tinha feito ainda era realmente simbolizá-las. Então bora aqui organizar as ideias. Redes sociais estão na tela. Veja aí a primeira sentença que eu pedi então para vocês representarem. Todos os mineiros são brasileiros, que acaba foi até um exemplo que eu já trouxe aí no bloco anterior, não é? Mas então vamos lá, olha, todos os mineiros são brasileiros. Moçada, é um treinamento, tá bom? Olha para o todo e enxerga que por trás dele tem qual conectivo? Já guardou? Sim ou não? Por trás do todo está a ideia da condicional. Se eu digo para vocês que todos os mineiros são brasileiros, eu estabeleço uma condição. Se o cara é mineiro, então ele tem que ser brasileiro. E o todo, qual que é o símbolo que aí você vai ter que simbolizar para mim o quantificador propriamente dito, ok? Você vai identificar o conectivo, mas vai destacar para mim qual que é o quantificador que está ali. Então o todo é simbolizado por quem? Pelo A de cabeça para baixo. Então fica assim, olha, para todo x. Ah, como que eu posso representar isso? Olha, eu posso colocar aqui, se o x é mineiro, então o x é brasileiro. Só que se liga, ao invés do m e do b, cara, aí isso aqui é que pode mudar, gente, porque é igual matemática. Ah, eu usei x, eu usei y. Ah, eu usei a, eu usei b. É igual na própria lógica. Ah, eu chamei de p, pô, eu chamei de a. Então aqui, o cara pode simbolizar, ah, mas Bruno, simbolizar assim tá certo? Cara, claro que tá. Por quê? O que é o mais importante? Não é a letra A, a letra B, não é nem o x, que igual aqui eu tô colocando para todo x, mas se eu quisesse colocar para todo y, também tá valendo. Você tem que tentar entender o que não pode faltar nessa estrutura. O que não pode faltar nessa estrutura? O para todo e num primeiro momento quem? A condicional, certo? Então aqui, e lembrar que o todo, a sacada é essa, o todo é aquela condicional no sentido afirmativo, não é? Sentenças da forma todo A e B são sentenças universais afirmativas. Então eu coloco ali, olha, se M de X, então B de X. E deixa eu encher o seu saco, porque esse exercício de fixação está aqui para eu colocar para você a real. Você pode simbolizar assim como você pode simbolizar de maneira equivalente. Para todo x, se M de x, então B de x, isso aqui pode virar para todo x, se não B de x, então não M de x. Ah, meu Deus, mas o que você fez aqui? Eu estou fazendo contrapositiva. Se tem a contrapositiva é porque eu posso negar as duas partes e depois inverter. O B de x virou não B de x, o M de x virou não M de x. Joguei o que estava para trás para frente negando, o que estava na frente para trás negando, tranquilo? Ah, mas aí o se então também pode virar um ou. Pode, muito bem, isso mesmo, me representa lá, tá bom? O se então pode virar um ou, sim. Como que o se então vira o ou? Para o se então virar o ou, não é o sentou, ó, se então vira ou. Quem que sentou? Foi o Neymar. Regrinha de equivalência, né? Que eu tanto bato na tecla com vocês. Dá para um se então virar o ou negando a primeira e mantendo a segunda, tá perfeito. Então ali onde eu tenho M de x, isso daqui vai virar não M de x. Ou, aí eu mantenho a segunda, ou B de x, perfeito? Para todo x, não M de x ou B de x. Eu neguei a primeira e fui manter a segunda. Parou por aí, né? Não, não parou não. Não parou não, porque eu te falei no bloco anterior que dá para ele representar isso aqui de maneira equivalente como se fosse a negação. Todo A é B, passa rapidinho aqui comigo. O todo A é B, qual que é a negação do todo A é B? Isso aqui também não é de agora não, isso aqui é coisa lá da frente. De antes aqui, olha, de aulas anteriores. Então a gente já viu que a negação do todo é o algum A que não é B. E como que a gente viu que a gente simboliza o algum A que não é B? Aí agora sim, tem a ver com o que a gente está vendo mais recentemente. Como que eu simbolizo o algum A que não é B? Pera aí, Bruno, vai devagar. O algum é o existe, isso aí. Vai que eu tô junto. O algum é o existe. Qual que é o conectivo que eu associo ao algum? É sim, então, é e, é ou... Não, Bruno, o algum, você sempre fala que quando tem o algum tem interseção. Então, interseção é o e. Isso. Então, ó,
existe x, tal que alguma coisa, e alguma coisa. Mas aí o que que é? Existe x, tal que o x é A e não é B. Isso. Fica assim, ó, a simbologia do algum A que não é B é essa. Existe x, tal que o x é A e o x não é B. Então, o que eu estou querendo te dizer é que isso aqui também pode ser escrito como a negação, vejam, como a negação do algum. Só que qual que é a negação do algum? A negação do algum é o existe x. E, gente, na boa, você pode fazer isso aqui mesmo, olha, você vem e nega isso aqui, ó. Porque aí você entende a lógica da coisa perfeitamente. Nega o para todo. Ah, negar o para todo é o existe. Isso, agora nega aqui a condicional. Como que eu nego a condicional? Negar a condicional, manter a primeira e negar a segunda. Isso, ó. M de x e não B de x, que é o que eu tinha falado que ia virar aqui, ó. Só que, se liga, eu não estou te falando que o todo vira isso. É isso não. Eu estou te falando que o todo é a negação disso. Por isso que aqui ficou o símbolo na frente, tá vendo? Ó? Mas está indicado aqui, ó. Tudo isso aqui pode aparecer, e vai por mim. Se aparece uma dessa, e se você sabe simbolizar, ô meu amigo, reza para cair isso, porque é isso que está aqui que faz diferença, sacou? É aqui, ó, porque aí agora você está jogando todas as armas que você tem. Você está mostrando que você está entendendo de equivalência, você está mostrando que você está entendendo de negação, você está mostrando que você está entendendo de simbologia de quantificador. Aqui você está tirando onda, cara. Então, ó, essas aqui poderiam aparecer. E digo mais, né? Tá vendo esse ou aqui, né? Esse ou ele é comutativo. Então aqui nem bati na tecla, mas claro, como o ou é comutativo aqui, eu posso trocar a ordem. Fica dando ideia não, Bruno? Fica, gente. Não é para preparar? Ó, vamos preparar direito, ó. Conectivo ou, ele é comutativo. Conectivo aí aqui é comutativo, perfeito? Passamos então por uma aqui que traz o todo. E deixa eu te falar uma coisa. Qualquer outro exemplo que eu coloco para vocês aqui agora, qualquer outro exemplo que eu trouxer que tem o todo A e B, sabe o que eu vou fazer com você? É como se eu fosse simplesmente pegar e pedir para você repetir a mesma história. Porque a sacada é você entender o seguinte. Ah, agora eu quero simbolizar que todos os, sei lá, que todos os ricos são simpáticos. Como que eu posso simbolizar? Pô, gente, vai virar isso aqui tudo de novo, ó. Porque você está percebendo que a estrutura da simbologia ela não vai mudar, gente. Ah, todos os ricos são simpáticos. Então talvez o cara mude lá o M pelo R e o B pelo S. Porque, ó, isso aqui vai manter, o quantificador não vai mudar porque o cara é rico, porque o cara é simpático. O conectivo não vai mudar porque eu estou falando de rico e de simpático. É o que eu estou te falando, você vai ter que entender a estrutura. Eu preciso de um para todo e de uma condicional. De resto, meu amigo, é equivalência, de sim então, e aqui entender a negação da proposição algum A que não é B. Perfeito? Tá, Bruno? Tá perfeito, tá tranquilo, tá favorável. Vai pro próximo, Bruno. Letra B. Letra B tá aqui, ó. Nem todo estudante é alto. Nem todo estudante é alto? Que forma é essa aí que daí eu não tô lembrando? Não, peraí, porque tem lá o todo A é B, tem o algum A que é B, tem o algum A... Não tô lembrando dessa. Essa que tá aqui, ó, é uma equivalente do algum A que não é B. Pode dar uma olhada no seu material. Eu também vou apertando aqui, né, ó, que a gente sabe onde vocês vacilam, ó. O nem todo, ele é equivalente ao algum junto com o não. Então, no primeiro momento, só para organizar aqui a casa, eu vou deixar ela escrita na forma padrão, que é o algum A que não é B. Então, quando eu digo que nem todo A é B, nem todo estudante é alto, não estou negando ainda não, tá bom? Aliás, nem estou simbolizando, estou só reescrevendo. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que tem algum estudante não é alto. Pronto. Essa é a sentença que eu tenho que simbolizar. Suponhamos que isso aí caiu na minha prova. Ok? Tem que simbolizar isso aqui. Estou lá. A questão está olhando para mim, eu estou olhando para ela. O que eu faço com isso? Concentra. Primeiro, qual que é o quantificador associado ao algum? É o universal ou o existencial? É o existencial, não é? Então começa. Existe x tal que... Aí eu peço para você ter um quantificador e um conectivo. Qual que é o conectivo que a gente associa ao algum? O conectivo é o E, certo?
Cara, aqui vale de tudo. Faz desenho para facilitar a sua vida. Você não guardou, enfim, eu falei de E, não estava lembrando. Faz desenho então, cara. Ó, tá aqui, ó. Estudante alto. Tem algum estudante que não é alto. Faz o desenho para te ajudar, ó. Tá aqui. O que o cara que está ali naquela região, ele está representando? Olha, ele está mostrando para mim que existe, são todos. É um existe ou é um para todo? Cara, quem está nessa região aqui são todos os estudantes? Não, então são alguns, né? Então, olha, existe estudante. Os caras que estão na região colorida não são todos os estudantes, são alguns. Então é o existe. Então existe um estudante tal que, fala para mim a característica do cara que está ali naquela região à esquerda. Aquele cara é o quê? Ele é ou ele não é estudante? Não, Bruno, ele é estudante. Então como você representa isso? Assim, ó, E. Estudante, E. Só que aí enfia só um X para mim. E de X. Beleza. O cara que está ali naquela região, ele é alto? Sim ou não? Não, Bruno, não é alto. Então pronto, olha. I não é alto. Tá aqui. Existe um X, tal que o X é estudante e o X não é alto. Ok? Simbolizei. O que mais que dá para eu fazer aqui? Cara, não dá para fazer muita coisa aqui não. Porque o conectivo E, a gente não tem um conectivo equivalente para ele, certo? O que dá para fazer é, por exemplo, a questão da comutatividade. O conectivo ele é um conectivo comutativo, então eu poderia colocar não A de X e de X, perfeito? Mas fora isso, dá para você interpretar como a negação de alguma coisa. Então, o algum A que não é B, ele é a negação de quem? Ele é a negação do todo A que é B. Então, olha, é a negação do todo A que é B, ou seja, é a negação do se X é E, então o X é A. Que, gente, é o que eu estou falando, para você tratar isso aqui como uma negação, eu quero escrever isso como uma negação de alguma coisa, então coloco não, e aí vem negando. Qual que é a negação do existe? A negação do existe é o para todo. Bruno, mas aí a negação do E, ela é com ou. Não, mas eu sempre te falo que você pode negar o E com o sim então também. Como a gente atrela geralmente o condicional ao sim então, você pode partir por essa negação. Como que eu nego o E para o sim então? Mantendo a primeira, olha aqui, ó, e negando a segunda. Ó, o não A virou o quê? Virou A. Tá ali. Certo? Então aqui, confia em mim, o que tem de novidade do que a gente está vendo agora é basicamente esse símbolo. Porque de resto é consolidação de ideias que a gente já trabalhou aqui no curso, certo? E que talvez estejam pintando essas dúvidas, por exemplo, negação de E com sim então. Você tem que achar o ponto da sua dúvida. É negação? Então você tem que voltar lá nas aulas de negação para organizar as ideias, certo? Ou pelo menos relembrar essas possibilidades aí. Brão, aqui, cheguei nisso, eu posso mexer nisso aqui? Pode. Cheguei nisso, eu posso mexer nisso. Como? Ó, você pode colocar para mim que isso aí vai ser a negação do para todo, tal que... Isso aqui não é uma condicional? É, então você pode fazer equivalência da condicional. Assim, ó. Se não A de X, então não E de X. Se porventura representou dessa forma, aqui nessa forma não tem uma condicional? Sim. Então uma condicional pode virar quem? Pode virar um ou, exato. Como que uma condicional vira um ou? Aí é um processo de equivalência. Como que uma condicional vira um ou? Negando a primeira e mantendo a segunda. Então, ó, mas aí não é para negar o para todo não, gente. Eu estou só reescrevendo isso que está aqui, tá bom? Eu estou fazendo uma equivalência disso que está aqui. Então, para o sim, então, virar o ou, eu poderia negar a primeira, trocar o sim, então, pelo ou e manter a segunda. Ó, ou A de X. O que vocês vão ver tem total coerência com o que estava aqui, ó. Como que eu nego o existe? Com o para todo. Como que eu posso negar o E? Com o ou também, certo? Pude negar com sim então, mas podia negar com o ou. Como que eu negaria com o ou? O existe x ia virar não E de x. Como que eu negaria o não A? A negação do não A seria o A. Tá vendo como que as coisas têm que ir fechando? Então tá aqui, ó. Tenho aqui possibilidades de simbologia dessa sentença. Pô, Bruno, você falou que não ia ter muita possibilidade? Não tem muita possibilidade para essa, né? Como a negação de uma condicional, aí sim eu teria outras possibilidades, perfeito? Então tá aqui, feita a minha letra B. Próximo. Todo humano não é irracional. Todo humano não é irracional, essa sentença é uma sentença da forma todo A que não é B. E aí ela está aqui para eu relembrar com vocês que o todo A que não é B, ó, todo A que não é B, ele acaba sendo equivalente
ao nenhum A que é B. Perfeito? Nenhum A que é B. Isso é uma equivalência, não é negação. O todo junto com o não é o nenhum. Tanto que a gente está falando que o nenhum é o meu universal negativo. Nenhum A que é B virou todo A que não é B. Como que eu fico com isso aqui, então, de maneira simbólica? Já que está sendo dito que todo humano não é irracional, eu poderia dizer, como isso aqui é a mesma coisa que o nenhum A que é B, como que é a representação do nenhum? Está aqui. Ou seja, se o x é A, então esse x não é o quê? Não é B. Então fica, para todo x, se um x é humano, então esse x não é irracional. Ok? Coloquei assim, olha. Para todo x, se o x é humano, então o x não é irracional. Brão, eu não posso trocar o não é irracional pelo é racional? Pode, aí você interpretaria como um todo A que é B, mas aqui eu estou mantendo aqui o lance do irracional, tá bom? Então não é irracional. Então se eu deixo ali o não é irracional, ficaria para todo x, se o x é humano, então ele não é irracional. E aí vem todas as consequências que a gente já viu. Se gerou aqui um predicado que tem uma condicional, isso aqui poderia virar para todo x, aí viraria se i de x, então não h de x. O que eu fiz? Fiz equivalência aqui usando a contrapositiva, tá bom? O não i de x eu mandei para frente como i de x, o h de x eu mandei para trás como não h de x, perfeito? E aquele sim então pode virar também um ou. Para todo x, nega a primeira, não h de x, ou mantém a segunda, não i de x, ok? Tá aqui, perfeito? Então aqui, ó, para todo x, neguei a primeira. Se eu estava aqui, ó, com h de x, então não i de x, a gente nega a primeira, não h de x, troquei o se então pelo ou e aí estou aqui mantendo a segunda, perfeito? O que eu fiz aqui foi trocar do se então para o ou, aplicando a regrinha do Neymar. Do se então para o ou, se é o sentou, é o Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda, e aí fiquei não h de x e mantive ali o não i de x, perfeito? Essa aqui é uma possibilidade que eu tenho. Então, a gente tem também possibilidade de transformar aquilo ali na sua negação. O nenhum A que é B é a negação do algum A que é B. Nenhum A que é B é a negação do algum A que é B. Então, eu poderia ficar com a negação do existe X, perfeito? Tal que o X é humano e o X é irracional. Que vocês vão ver que é exatamente a negação dessa sentença que está aqui. Como eu tenho ali a negação de uma condicional, negação da condicional, eu mantenho a primeira e nego a segunda. H de x e i de x, perfeito? Então é uma possibilidade onde ele traz a ideia da negação. Negação do algum A que é B que vira o nenhum A que é B, tranquilo? Feita aqui então a letra C, onde simbolizamos sentença da forma nenhum A que é B. Vem comigo, mais um exemplo. Dá uma olhadinha nessa aqui, ó. Pelo menos um jogador da seleção brasileira é jogador casado. Quando eu coloco para vocês, pelo menos um jogador da seleção brasileira é jogador casado. Isso aí é uma sentença da forma algum A que é B, ok? Como se eu estivesse dizendo que tem algum jogador que é casado. Então é o algum no sentido afirmativo, olha. Algum jogador é casado. Perfeito? E aí, qual que é a simbologia disso? O algum traz o existe. Existe X. Simbolicamente, através dos diagramas, o algum A que é B não é o cara que fica ali na interseção? O elemento que é jogador e é casado não é o cara que está aqui, olha, na interseção? Então a gente fica com existe X, tal que esse X é um jogador e esse X é casado. Posso simbolizar dessa maneira que está aqui, olha. Existe um X, tal que esse X é jogador e o X é casado.
Essa que tá aqui é uma boa possibilidade. Se aparecer para você, digamos o seguinte, isso aqui já surpreende muita gente e ó, ficou aqui no basicão que o cara pode trazer disso. Que aí ele simboliza o algum com existe, marca aqui de maneira correta a ideia de que aquele elemento está na interseção, então por isso tem ali o conectivo e é o algum no sentido afirmativo, é o existencial afirmativo. Então ele é jogador e também é casado, ok? Agora, se ele quiser dificultar um pouquinho, ele vai trazer isso como a negação de alguma coisa. E aí eu preciso que você se lembre que o algum A que é B é a negação do nenhum. Como que eu represento de maneira simbólica o nenhum? O nenhum é o universal no sentido negativo. Então eu trago isso como a negação de um universal negativo. O universal pede condicional. O que seria essa condicional negativa? O que é a negação disso daqui? A negação de que algum jogador é casado é nenhum jogador é casado. Nenhum jogador é casado é como se eu estivesse dizendo que se o jogador é casado, desculpa, se o cara é jogador, então ele não é casado. Então fica se JX, então não C de X. Se JX, então não C de X. Perfeito? Faz sentido com o que a gente colocou aqui? Sim, porque a negação do existe, ou a negação do para todo, é feita com existe. E a negação de uma condicional é feita com e. Como? Mantendo a primeira e negando a segunda. Vocês vão ver que a negação da segunda era exatamente o que eu tinha aqui. Então eu posso, se ele quiser apertar um pouquinho mais, é o que eu falei, aqui ele já surpreende, mas se ele quiser apertar um pouquinho mais, dá para trazer isso. Dá para ir um pouquinho mais? Ah, sempre dá, né, gente? Se é para ferrar a vida do cara na hora da prova, sempre dá para ir mais um pouquinho. Mas é o que eu estou falando, é onde eu vou torcendo. Por quê? Porque aí vocês começam a ter realmente diferencial para a prova. Como que eu poderia trazer isso aqui de uma outra maneira? Assim, olha, como a negação do para todo x, tal que se C de x, então não JX. Perfeito? Para todo x, ó, estou fazendo equivalência. O não C de x, passei para frente como C de x. O JX passou para trás como não JX. Dá para ir mais? Dá, tô falando, para que o cara vai aliviar a vida, gente? Bora lá, ó. Dá para fazer esse sim então virar um ou. Como? Para um sim então virar o ou, para um sim então virar o ou, eu tenho que negar a primeira. JX vira não JX, ou manter a segunda, ou não C de X. Ó, fiz esse se então virar um conectivo ou. Como que um se então vira ou? Para o se então virar ou, neguei a primeira, mantive a segunda. Faz sentido isso que está aqui? Faz sentido total com o que está aqui, por exemplo. Ó, negação de para todo, com existe. Negação de ou com conectivo e. Dá uma conferida, ó. Se a negação desse ou aqui vira aquele e que está ali, vira. Negação do j ia ser o j, a negação do c ia ser o c e a negação do ou ia ser o e. Então pronto, sinal de tudo que você fez, tá certinho, ok? Então deixa eu só dar uma repassada aqui nos exemplos. Bora lá. Ó, todo A é B, perfeito. Nenhum A é B, fizemos. Algum A que é B foi esse último exemplo, perfeito. E o algum A que não é B também, ok? Então, com esses exemplos aqui, eu fecho com vocês esse bloco. Aí, ó, tá aqui meu muito obrigado. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Claro, isso aqui, né? Ó, olha a quantidade de conteúdos anteriores que a gente está dependendo. Então, não sei se é de primeira que você vai conseguir sair daqui assim com tanta familiaridade. Como eu sempre falo, se acontecer, viu tudo que eu falei aqui e conseguiu entendendo tudo tintim por tintim assim de primeira, cara, então tá show de bola, tá tirando onda mesmo, eu fico muito feliz. Agora, se você fechou esse bloco e acha que tem que dar uma repassada em algum ponto aí, tente identificar então onde que é, né, a dúvida. Se é do que a gente está tratando aqui ou se é realmente de coisa que está lá para trás, sobre essas equivalências, essas negações que a gente está dependendo tanto, tá bom? Mas o negócio é esse, se você está realmente dedicando um tempinho para dar uma olhada nessa parte da lógica de primeira ordem, vale a pena, né, você realmente fazer a coisa direito. Então, com calma, dê uma relembrada antes de passar comigo aí para a nossa próxima parte, tá bom? Um forte abraço, estamos juntos na luta, não se esqueçam disso não, tá bom? Estamos juntos na luta, sonhando com você aí, atrás daquilo que você está correndo muito, né? E eu sei que são muitas e muitas horas, é muita e muita dedicação, mas a gente está junto nessa aí.
Então, um forte abraço, valeu!